E aí galera, Arcana Mística é um quadrinho voltado para magia de um modo geral, e cada um dos capítulos é focado em um personagem. O terceiro é na Wanda, e foi ali que podemos ver que o Kiton não queria a aproximação de outro deus. E como estamos nos aproximando do lançamento de Feiticeira Escarlate Volume 3, vamos dar uma olhada na HQ antiga que me pediram muito, porque toca em pontos importantes na vida da Rainha do Caos. Lembrando que esse quadrinho também mostra o Ian lutando para salvar a magia, e como é basicamente dividida em duas histórias, hoje vamos focar na Feiticeira. A outra, que é desse mago, vamos deixar para outro vídeo. O quadrinho já corta para anos atrás, no leste europeu, com os gêmeos Maximoff no meio da floresta, enquanto Pietro pedia para ir devagar. Inclusive, alguém dizia que os irmãos ficariam o dia todo fora de casa, mas tratou de fazer alguma coisa para que voltassem logo. Seguindo em frente, podemos ver um lobo chamado Gregor, que foi quem assustou os gêmeos. Na verdade, era um lobisomem que, com a ajuda da sua esposa, trabalhava para manter o controle da maldição. Tanto que a Margali se aproximou dizendo que só alguém que não é um feiticeiro consideraria licantropia uma coisa ruim. Mas seu interesse estava na Wanda, que logo seria convocada. Quando os gêmeos se aproximaram da casa, gritaram que tinha um lobo enorme atrás deles. Por isso, o pai pediu para fazer silêncio, porque o homem que deu trabalho e moradia à família era generoso, mas não podiam abusar fazendo tanto barulho. Logo ficaram sabendo que a mística, conhecida como Lilia, estava no vale e queria alguma coisa com a Wanda. Como era considerada uma mulher influente, não podiam recusar. Quilômetros depois, chegando com a Wanda, reparando que as pessoas não paravam de encarar. Não demorando para ver aquela conhecida como a Rainha Bruxa, que ajudava na proteção, mas também fazia previsões medonhas, como o modo que as pessoas iam morrer. Assim que ficou a sós com a Wanda, se mostrou uma mulher muito bonita, e ainda disse para nunca deixar ninguém saber como você realmente é. A caminho do Castelo Rousseau, contou que sua família é responsável pela proteção de vários livros mágicos, o que é até tema interessante para a gente comentar aqui no canal. E naquela mesma hora, no Marrocos, podemos ver um feiticeiro chamado Tabu sendo confrontado pelo Dambalá, porque matou seu acólito mais fiel. Pelo que vimos, parece que já era conhecido como um trapaceiro, que sempre tinha um argumento para se livrar das situações. Então, o da vez foi mostrar que tinha alguma coisa muito grande a caminho, e foi assim que mostrou imagens do culto de bruxas mais poderoso da Europa. As mulheres diziam para ver o futuro da Feiticeira Escarlate, porque tem a capacidade de atravessar os mundos da magia e da ciência. Mais cedo ou mais tarde teria acesso a poderes que nem elas imaginavam. As bruxas eram a Lilia, a Margali e a Maria Baronesa de um castelo em Undagor. Naquela época já diziam que a Feiticeira Escarlate seria capaz de mudar o mundo com apenas um desejo, e seu poder ia se manifestar dentro de 2 dias. Dambalá não sabia o que aquilo queria dizer ou como seria beneficiado, então foi induzido a ver a coroa da serpente que estava com uma das bruxas. Ainda assim ficando claro que ela corrompe, e mesmo que a pessoa pense que está no controle, na verdade está sendo manipulada e pode ficar cada vez mais agressiva. Por isso, as bruxas pediam para Lilia tirar antes de ser consumida por aqueles sentimentos negativos. Os dois homens começaram a falar justamente sobre Sete e Kiton, mas o interessante é que Sete foi referido como o grande deus do caos, enquanto Kiton como o ancião sombrio. Aparentemente, não sabiam que o Kiton é o mais poderoso e maligno, mesmo com Tabu tendo pesadelos e com o Darkhold em mãos. Porém, ele sabia que se a Wanda se juntasse com elas, estaria a serviço de Sete, sendo que é especial para Kiton, e apesar de um homem que também estudou muito sobre magia, aquelas bruxas eram formidáveis, e por isso 1 contra 3 ficaria complicado. O jeito de lidar com elas seria levando alguém para atacar de modo que não estavam preparadas, e é aí que seu aliado entraria em cena.
No castelo, as bruxas diziam que Wanda podia viver com elas, já que ficou tão impressionada. Sua família também podia morar numa casinha nos fundos, que era raramente usada, e com isso, ninguém teria que viver numa carroça. Foi bem aí que a Lilia apareceu pedindo desculpas pelo atraso que foi causado pela conversa que teve com um pretendente, que era ninguém menos que o Barão Mordo. Ou seja, parece que esse povo da magia tá bem familiarizado um com o outro. Por meio de um feitiço e com a Wanda pensando que tinham cometido um erro, porque não era uma bruxa, aquelas mulheres contaram que as divindades diziam que seu poder ia se manifestar naquele dia e que estavam dando uma oportunidade rara. Outra coisa super interessante dito aqui foi o que só se pode confiar no próprio poder. A magia que vem de outras fontes sempre serve aos propósitos de outra pessoa. No começo do ritual, aqueles dois apareceram por meio de um portal e até comentaram sobre a beleza das bruxas, mas que não podiam se impressionar porque são boas com feitiço de sedução. Elas que não estavam nem um pouco preocupadas com isso, queriam saber da invasão. A Lilia, que é sobrinha do Tabu, atacou pensando que queria o livro dela, mas na verdade ele queria era se livrar do que já tinha. Foi aí que uma batalha começou, com direito a tentarem arrancar a coroa da serpente e as bruxas invocarem os mortos para ganhar tempo. Dumbledore, que se descreveu como o legítimo feiticeiro de Sete, invocou serpentes e até o lobisomem entrou no meio para defender a esposa. No fim das contas, tinha gente cuspindo fogo e a Wanda perdida no meio da confusão. Porém, quando viu uma das bruxas sendo atacadas, sua magia se manifestou com direito a voar ossos para todo lado e a galera se assustar com a potência do feitiço. Foi nesse momento que a coroa levitou e uma voz demoníaca disse que a maior feiticeira despertou naquela noite, e com aquele feitiço que Tom tocou o mundo. Falava pelos 7 infernos que a influência de Sete não chegaria e que a coroa da serpente voltaria ao gelo. Aparentemente todos ali foram possuídos e o acólito do deus serpente foi avisado para ir embora, já que a jovem bruxa era especial para Tom e não seria de nenhum culto. Finalizou basicamente reforçando que o deus do caos é o pior de todos. As bruxas se preocuparam se a Wanda tinha se machucado de alguma forma, mas estava tudo bem, e aparentemente seu maior medo era do demônio aparecer de novo. Por isso foi orientada a estudar magia com alguma bruxa talentosa, que no caso é a famosa Agatha Harkness. Além de que tudo indicava que o Quiton atravessou o infinito para fazer esse contato pela manifestação dos poderes, e mesmo que demorasse a se repetir, já ficava claro que existia uma conexão entre os dois. Por fim, levaram a feiticeira para casa e enquanto observavam, comentaram que a primeira manifestação de uma bruxa é sempre impressionante. Também esperavam que um dia a menina encontrasse uma forma de abalar o vínculo com o deus ancião. Quem consegue juntar magia com ciência não tem limites, mas era apenas uma criança, e o quadrinho terminou com a bruxinha reencontrando a família. Mas e aí, gostaram dessa história, mostrando mais da conexão da rainha com o deus do caos? Lembrando que aqui no canal tem vídeo completo dela absorvendo ele. Não esqueçam de deixar aquele like, se inscrever e ativar o sino das notificações para não perder nada. Lembrando que minhas redes sociais estão aqui embaixo na descrição. Até o próximo!